Como é bom ter amigos, amigos para brincar e para conversar comigo, para gargalhar e me ajudar. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje, dia 5 de maio, e vamos para mais uma aula. Bem, quarta-feira, vamos iniciar então com ciências nas páginas 32 e 33. Brincadeira para todos. Vocês sabem, crianças, que nem todo mundo não é igual. Sabiam disso? Cada um é diferente? Eu sou diferente de você, você é diferente de mim. Todos nós somos diferentes. Mas tem também outras diferenças no corpo, algumas limitações no corpo da gente. Umas que a gente adquire desde quando a gente nasce e outras adquire por uma doença que aconteceu ou então porque aconteceu algum acidente, coisas assim que são inevitáveis, né? E aí a pessoa se torna limitada em certas ocasiões. Vamos ver que ocasiões são essas? Todas as crianças são bem diferentes umas das outras, porém, elas são bem iguais. Elas todas têm o direito de brincar. Por isso, é preciso pensar em como as regras e os materiais utilizados nas brincadeiras podem atender às necessidades de todos, de forma que todos possam participar. Uma criança com deficiência visual utiliza a audição e o tato para localizar os objetos e as pessoas. Assim, as brincadeiras podem incluir objetos que produzam som, como guizos ou chocalhos. Crianças com deficiência auditiva podem ser incluídas nas brincadeiras quando são usados gestos e cartões coloridos em vez de falas ou sons. O importante é descobrir maneiras para que todos possam brincar juntos. Vamos compreender a leitura então. O que é necessário para que todas as crianças possam participar das brincadeiras? O que é necessário então? Lá no segundo parágrafo, que diz assim: por isso é necessário pensar em regras e como as regras e os materiais utilizados nas brincadeiras podem atender às necessidades de todas as crianças. Então, é necessário que haja uma adaptação à brincadeira para que todos possam participar. Aqui foi falado de duas deficiências, né? Duas dificuldades, que é a auditiva e a da visão, a visual e a auditiva. Mas nós temos também outras limitações, outras crianças com necessidades também. Aquelas pessoas que são cadeirantes, que usam cadeira de roda, tem essas também. Tem aquelas crianças que elas demoram para se adaptar porque elas não conseguem compreender. Então, essas crianças também têm necessidade e o direito, né? Elas têm o direito de brincar, o direito de se envolver com vocês, com outras crianças também. E ter uma criança com uma deficiência ou uma limitação na nossa turma é um privilégio, porque nós podemos aprender coisas diferentes. Já pensou a gente fazer uma brincadeira com plaquinhas? Com uma bola, usando uma bola com guizo que faça barulho? Um objeto com guizo? A gente acaba aprendendo também com eles, e bastante. A nossa aula fica muito mais interessante com eles. Tarefa da página 33.
2. Para que tipo de deficiência cada adaptação mostrada a seguir pode ser usada? Olha, a primeira, todos estão vendados, todos estão com os olhos tapados. Qual é a deficiência que a gente pode brincar com a criança nessa brincadeira, com os olhos vendados? E qual é essa daí que a gente usa placas e que ninguém pode falar, né, na brincadeira? Então, olha só, quando a gente vai brincar, a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Tá vendo ali? Todos vendaram os olhos, provavelmente uma criança cega, né? E todos vendaram os olhos na mesma situação da criança para que todos pudessem participar da mesma maneira. Qual é a deficiência de que essas brincadeiras podem ser para cada adaptação? Qual é a deficiência para cada adaptação dessas brincadeiras? Falamos no texto sobre elas. E aqui tá falando assim, uma sugestão da gente fazer uma brincadeira chamada pega-pega caçador, que é adaptado para crianças com dificuldade de movimento. Lembra que eu falei que tem crianças também que usam cadeira de roda, que tem dificuldade de se movimentar? Já pensou a gente brincar de pega-pega normal com uma criança dessa? Ela ia ser pega rapidinho, né? Então, para que todos fiquem no mesmo nível, na mesma condição, essa é uma brincadeira que a gente brinca sentado. Interessante, né? Todos ficam sentados, ninguém pode se levantar. E espalhados num amplo espaço, como uma quadra ou pátio da escola. Uma criança deve ser escolhida para ser o caçador e os demais deverão ser os fugitivos. Ninguém pode se levantar durante a brincadeira, porém é permitido mover o tronco e se locomover sentado. O bumbum tem que estar no chão. O caçador começa com a bola na mão e deve lançá-la nos fugitivos, que nem uma queimada. Os fugitivos que forem atingidos pela bola passam a ser os caçadores. E os caçadores podem passar a bola entre si para atingir os fugitivos. O último fugitivo a ser pego vence a brincadeira. Interessante, né? Muito legal. Então, quando a gente vai fazer uma brincadeira com os olhos vendados, ela está adaptada para pessoas com deficiência visual. O uso de placas é a atividade adaptada para inclusão de pessoas com deficiência auditiva. E essa brincadeira que a gente acabou de ver, que é uma brincadeira muito legal, é uma brincadeira adaptada para crianças com dificuldade de movimento. E aí, vocês gostaram das atividades? Infelizmente, essa atividade dessa brincadeira do pega-pega sentado não dá para fazer, porque nós não estamos juntos. Mas assim que a gente voltar, a gente vai fazer sim. Mesmo não tendo nenhuma criança com deficiência de movimento na sala, a gente pode fazer essa brincadeira também. E se vocês tiverem algum coleguinha que mora perto de vocês, que tem essa deficiência, vocês são capazes de incluí-lo nas brincadeiras. Às vezes a gente fala, mas o coleguinha não sabe fazer isso, ele não consegue. Mas aí então eu me ponho no lugar dele, né? Como você faria se você tivesse aquela deficiência? E aí tudo dá certo e o coleguinha fica tão feliz. A criança que possui essa deficiência, ela tem necessidade de brincar também. E ela gosta de fazer muitos amigos, assim como você. Tá bom? E agora vamos para a atividade de língua portuguesa da apostila.
Crianças, eu não observei como ficou a apostila de vocês, mas parece que teve uma página que ficou em branco. Se essa página ficou em branco, a página 4 é a atividade que nós fizemos ontem, de centenas, dezenas e unidades. E a página que nós vamos fazer hoje seria a página 4, mas pelo que eu entendi, por ter pulado uma folha, ficou página 5. Mas a atividade é essa daí, de organizar frases. Nós vamos organizar as frases no caderno. Arrumem o caderno de vocês, coloquem a data, Cacoal, 5 de maio, tudo bonitinho. E aí nós vamos colocar as frases organizadas. A primeira frase está escrito assim, as palavras que tem que estar essas daí. Médico, bebê, o, examinou, o. E aí? Como é que fica? Será que fica o bebê examinou o médico? Ou fica o médico examinou o bebê? São palavras bem facinhas, são frases facinhas para vocês organizarem, tá? Pode ter uma ajuda de um adulto? Pode. Só que quem vai escrever a frase é você, tá? Tarefa 4. Escolha uma dessas frases e faça uma ilustração no seu caderno de desenho. Você vai pegar o seu caderno de desenho e vai ilustrar. 5. Complete as frases com as palavras do quadro. Aí as palavras do quadro são meia, lago, jipe, gaveta, chapéu, goiaba e camisa. Então tem lá a frase. Eu vou ler a primeira frase e vocês completam o resto, tá? Letra A. José come a... O que tem de comer ali naquela lista? Goiaba, né? Então, dá certo colocar goiaba. E se eu colocar gaveta, dá certo? Meia. Não, né? Porque não são coisas de comer. A única coisa de comer que tem ali é a goiaba. Tarefa 6. Separe as palavras em sílaba. Cada pedacinho. Então, toda vez que eu abro minha boca, é uma sílaba. Bala. Então, tem duas sílabas, ó. Bala. O ba é feito com B e o A. E o lá é feito com L e o A. Aí, vocês vão separar as demais palavras que estão aí, tá bom? E até aí, até na tarefa 6, até a tarefa 6 vocês vão fazer. Por hoje é só, um beijinho e até amanhã.